Bom dia, minha gente! Já tinha gente ali me mandando que a live não estava aparecendo, mas era eu mesma que não estava conseguindo entrar aqui. O Instagram não estava deixando eu entrar, vocês acreditam? Mas a gente não desiste, né? Não, a gente não desiste. Eles até tentam nos derrubar. Bom dia, Daia! Mas a gente não desiste. Hoje a gente vai falar sobre como eliminar as crenças aí que te travam e que te limitam. Quantas vezes, né, a gente quis aí dar um passo maior, começar algo novo, mas na hora que tu tenta dar esse passo, que tu começa a projetar ali algo novo, parece que tem uma coisa aí que te segura e te trava. E até tu sabe o que tem que fazer, né? Mas é como se tivesse ali uma força, alguma coisa te puxando pra trás. E o pior é que nesse momento o que acontece? Tu começa a achar que o problema é você. Então aí você acha que você é incapaz, que você é preguiçosa, que você não nasceu pra isso. Mas eu falo muito aqui e repito. O problema não é você. Mas as crenças, os bloqueios que estão aí te controlando. E como eu sempre falo, né? A gente só pode controlar o que a gente conhece. Então, enquanto tu não conhecer essas crenças, o que causam essas crenças, provavelmente tu também não vai conseguir mudar os teus resultados. E eu vou botar o meu casaquinho aqui porque tá ficando frio. Então hoje eu vou mostrar pra vocês por quê que essas crenças te paralisam, né? E como que a gente vai fazer pra eliminá-las, que é o principal, né? E quando a gente vai eliminar, a gente não elimina só da nossa mente, a gente elimina também do nosso corpo, que tá ali travando diante disso. Mas para começar aqui, o que é uma crença limitante? O que é uma crença limitante? Uma crença é uma verdade que o teu inconsciente criou para te proteger. Pro teu inconsciente, aquilo ali é verdade. Mas se te trava, não é verdade. Porque estar travada, bloqueada, não é normal. Então, o teu inconsciente acha que é verdade, só que se te trava, é uma grande mentira. E talvez tu nunca tenha pensado nisso desta forma. Mas vamos lá. Aonde que nasce uma crença? As nossas crenças, elas nascem das memórias que a gente tem. Isso vocês até já sabem. Memórias do quê? Do que tu já ouviu, do que tu já viveu, do que te ensinaram. Muitas vezes do que os teus pais viveram e aí repassaram para ti. Só que o que talvez tu não saiba e talvez seja o motivo pela qual tu já tentou várias coisas aí para destravar, para desbloquear, e mesmo tu localizando aí essas crenças, fazendo alguns processos aí de desbloqueio, tu não consegue ainda chegar onde tu quer. Talvez tu até teve algum resultado, deu alguns passos, mas ou tu travou de novo, ou tu conquistou alguma coisa e parece que tu volta lá na estaca zero de novo.
Gente, vamos imaginar uma crença como se ela fosse uma raiz. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não vou ter um papel que dê para eu desenhar. Eu não vou ter aqui perto de mim agora. Mas vamos imaginar que a minha mão é uma raiz, tá? E essa raiz, ela é a tua crença. Concordam comigo que uma raiz, ela tem várias ramificações? Várias, muitas. Imagina aí que a tua crença, então, é essa raiz. Cada uma dessas ramificações aí que tem nessa raiz é uma memória diferente que forma essa raiz. Então, que forma essa crença. Então, pensa aqui comigo. Tu passou por um processo, tu identificou a crença. Eu tenho uma crença em relação ao dinheiro por causa de tal coisa que aconteceu quando eu era criança. Ok. Aí tu passa por um processo, dá um novo significado para aquilo ali. Tem aquela sensação de que foi resolvido. Porém, como eu falei, uma crença comparado a uma raiz, que eu quero que vocês tenham essa visão, ela tem várias ramificações. E essas várias ramificações são várias memórias que formam uma crença. Então, se eu tenho uma crença em relação ao dinheiro, por exemplo, eu tenho várias memórias que formam essa crença. Para eu, de fato, destravar a minha vida financeira para sempre, de forma definitiva, eu preciso ir em cada uma dessas memórias para resolver cada uma delas, para daí então, de fato, eu ter esse resultado financeiro que eu nunca consegui ter. E isso é algo que eu não vejo as pessoas ensinarem por aí. Por isso que eu trouxe essa nova ferramenta para dentro do meu processo aqui. É algo que eu venho estudando há muito tempo. É algo que, de fato, eu digo que é a cereja do bolo que faltava. Por quê? Porque existe uma maneira, e aí vem a ferramenta nova que eu trago aqui, de a gente mapear todas essas memórias. Aí a gente vai trabalhar em cima de cada uma dessas memórias para que esta memória seja restaurada. Bom dia, Lu! E depois da gente mapear, restaurar essa memória, a gente ainda confirma se de fato deu certo. Olha que legal! Eu trago então aqui para vocês entenderem que é por isso que até hoje não deu certo. E não é que não deu certo, é que não foi o suficiente, porque tu precisa mapear tudo que envolve e cria essa crença. Porque uma crença ela não acontece de uma memória. Por exemplo, quando eu era criança, minha mãe e meu pai viviam brigando por falta de dinheiro. E aí, por isso, hoje, eu não consigo prosperar financeiramente. Isso é verdade? É. Só que essa é só uma de talvez 30, 40, 50 memórias em relação ao dinheiro que tu tenha. E se tu não mapear todas elas e resolver cada uma delas, não vai funcionar. E aí, por isso que eu trago com tanta empolgação esse assunto, gente, porque de fato é algo que pegava não só todo mundo que eu atendia, mas me pegava também. Só que como eu estudo muito, eu tô sempre buscando algo para melhorar e incluir aqui dentro do meu processo. Quando eu comecei a estudar sobre isso, e aí, gente, aqui envolve neurociência, neuroplasticidade, é tudo baseado em estudo científico, tá? Quando tu entende como tudo funciona e vem esse passo a passo
que eu consegui simplificar para que vocês mesmas aprendam a aplicar em vocês, os seus resultados não tem como não mudar. Mas vamos voltar aqui para vocês continuarem entendendo como tudo isso funciona. Aí, por exemplo, como é que forma a crença, tá? Se tu cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, o teu corpo e a tua mente vão travar toda vez que tu tentar ganhar um pouco mais. Aqui não é só a questão de liberar, da memória de liberar o dinheiro para sua vida, mas todas as memórias que envolvem isso. Então, talvez eu pense, eu cresci ouvindo que dinheiro é difícil, é isso aí que eu tenho que destravar. Ok, tu precisa destravar isso aí. Só como eu falei, são várias memórias. E aí, facilmente, se a gente começar a mapear, tu vai encontrar várias memórias. Então, eu vou tentar lembrar de algumas aqui. Tinha briga na minha casa por causa de dinheiro. A mãe falava, dinheiro não dá em árvore. Aí, sabe aquelas coisas de, sai do banho porque a água e a luz tá muito cara. Tudo que tu ouviu quando era criança, e não só isso. Sabe aqueles desenhos animados que a gente assistia quando era criança? Não tinha aquelas historinhas lá que, o cachorrinho vira-lata era gente boa. Eu ouvi esse exemplo de uma mentora minha e faz muito sentido. Porque a gente nem para pra pensar que até os desenhos inofensivos que a gente assistia lá na infância nos causaram memórias que a gente gravou como verdade. Aí, lembra os filminhos, desenho lá que tinha? Aí tinha o cachorrinho vira-lata, que era o gente boa da história. O cachorrinho lá da família rica, o cachorrinho de raça, ele era metido, ele era egoísta, ele era malvado. Ele ficava tentando ali sabotar os outros. O vira-lata não, ele era pobre, ele catava lixo lá pra comer. E ele era o cachorrinho queridinho, o bonzinho. Concordam comigo que na nossa cabecinha inocente de criança gravou-se que o pobre é gente boa, o rico é egoísta, é metido, faz mal para as pessoas. E quantas vezes isso foi reforçado na nossa cabeça? Tudo isso, além de tudo que a gente ouviu, viveu, causam essas crenças. E o fato é que, enquanto a gente buscar só, eu diria que assim, a crença que a gente identifica ali, do que tá te travando aí na tua vida, independente da área que for, aqui eu dei o exemplo da área financeira. Se a gente chegar nela e trabalhar em cima dela, somente, a gente já vai começar a ter resultados. Vai sair do lugar, sim. Só que a gente vai precisar ir mais profundo nas raízes. E não é identificar uma raiz, duas. São todas. Só que, concordam comigo que não dá pra resolver isso de uma vez só? Por quê? A gente sempre vai trazer mais memórias. Conforme tu vai liberando memórias aí, vão aparecendo outras. E não é só memória da infância que a gente precisa restaurar e atualizar. Tem memória da infância, tem memória de quando a gente era adolescente. Tem memórias, inclusive, de agora da vida adulta por coisas que tu passou e gravou aí como verdade. Então, por exemplo, vamos supor que há 3 anos atrás
eu passei por uma crise financeira muito forte. Sei lá, aluguel atrasou, tive várias questões ali. Concordam comigo que essas situações gravaram memórias na minha cabeça? Que hoje meu inconsciente carrega como uma verdade, porque aquilo aconteceu. E aí, mesmo que hoje talvez eu esteja ganhando muito mais dinheiro e não esteja passando por isso, eu ainda tenho um certo medo disso acontecer de novo, porque tá gravado ali. Então, por que da importância de vocês aprenderem a atualizar as próprias memórias? Porque vocês vão precisar disso sempre. Então, tu vai lembrar em algum momento aí, tipo, eu tô aqui vendendo uma mentoria para uma pessoa. Tu tá atendendo alguém e tu tá vendendo para essa pessoa aí a tua sessão terapêutica. Aí essa pessoa te fala que de fato ela precisa, né, do teu atendimento e tal, mas que no momento ela tá passando por tal e tal e tal situação e ela não consegue. Automaticamente teu inconsciente vai pensar, o que ela tá falando é verdade, porque eu já passei por isso. E de fato, se ela tá nessa situação, ela não consegue. E ao invés de tu conversar com essa pessoa, converter, vamos dizer ali, para que ela entenda que justamente por ela estar assim, mais ainda ela precisa da tua sessão, tu vai praticamente concordar com ela e tu vai perder a venda. Tu não vai saber conduzir porque tu mesma tem essa memória negativa, né, em relação ao dinheiro. Só que tu identificou isso, pode ser até que ali nesse momento tu perca essa venda. Mas tu identificou isso, tu já vai atualizar essa memória. Próxima situação que acontecer assim, isso não vai mais te barrar, e tu vai ter argumento, tu vai saber como conduzir a pessoa, porque isso não é mais verdade pra ti. Pode ser verdade pra ela ali naquele momento, mas pra ti não é mais. E tu vai saber conduzir, tu vai ter os argumentos certos, porque as memórias que tu tem foram renovadas. E tu sabe, teu corpo sabe, tua mente sabe que aquilo ali não é mais uma verdade. Consequentemente, não só tu vai resolvendo em ti, como tu vai mudando as tuas ações, os teus comportamentos, o teu jeito de pensar, de agir, de conduzir as coisas. E é por isso que o resultado é tão rápido e, como eu falei, é para sempre. Várias coisas compõem, né, esse passo a passo aí de tu ir atualizando tuas memórias, de tu ir mudando essas crenças que tu tem. Então, muita coisa contribui, mas eu digo contribui. Por exemplo, não adianta ficar só falando aí frases positivas, isso não vai resolver. Porém, se tu tá nesse processo de atualizar tuas memórias, frases positivas, por exemplo, vão contribuir para isso. Vão reforçar, vamos usar esse termo. Várias outras coisas, por exemplo, a visualização, sabe? Quadro dos sonhos, tudo isso que tu pode fazer aí para ajudar a alcançar os objetivos que tu quer, eles contribuem. Mas enquanto tu não atualizar essas tuas memórias aí, isso não se resolve. E aí que o meu processo, né, de desbloqueio emocional, que já envolvia ali todos os pilares, já trazia muito resultado, a pessoa começava a crescer, ter resultado, e aí lá dentro a gente também tem estratégias, né, profissionais, para alavancar de fato aí também a tua carreira, mas eu sentia que faltava aquela coisinha, sabe? E quando eu entendi que dava, que o que formava nossas crenças não era só 1, 2, 3 memórias, mas inúmeras memórias, e eu consegui colocar isso dentro de um método, vamos dizer assim, um passo a passo para te fazer todas as etapas.
e tu mesma aprender a fazer isso e seguir fazendo com autonomia para usar para tua vida inteira, isso aqui não é ouro, isso aqui é diamante, eu preciso levar para as minhas alunas. Por isso que hoje, vocês sabem do nosso movimento aqui, que o método VMS, que já era um processo completo, né, para ti de autoconhecimento, desbloqueio emocional, autocura, estratégias para alavancar tua carreira, já é maravilhoso. Mas agora, quem é minha aluna e somente quem é minha aluna tem acesso a essa nova ferramenta, onde tu vai aprender a dar um reset aí nas tuas memórias e, de fato, ter resultados muito mais rápidos e efetivos, de forma definitiva, porque a gente aprende como eliminar de vez as memórias que formam essas crenças. E aí tu vai aplicar isso em todas as áreas da tua vida. Relacionamento, profissional, financeira, autoestima, tudo. Mas o fato é que, como eu falei, para quem que eu trouxe essa nova ferramenta? É só para quem é minha aluna ou minha mentorada. Por isso, se fez sentido para ti tudo que eu falei aqui em relação às crenças, se de fato tu já passou por vários processos e percebeu que de fato ali tem algum resultado, uma melhora, mas ou tu trava de novo ou parece que tu voltou a estaca zero, e se fez sentido para ti essa explicação que eu dei aqui, tu tem a oportunidade de acessar essa ferramenta agora, através de duas opções. Se tu tá aqui e tu já é minha aluna, ó, tem aluna minha aqui que acabou de entrar lá pro método e já vai acessar tudo isso. A Lu, deixa eu ver se tem mais alguma aluna aqui. A Daya, que também vai participar. Aí quem já é minha aluna vai acessar essa ferramenta, pode comprar essa ferramenta por um valor especial lá para alunas. Quem ainda não é minha aluna tem a oportunidade de entrar agora na turma 2 do método VMS e vai ganhar de presente essa ferramenta, porque ela vem nessa turma 2 como um bônus. Quem não entrar agora na turma 2 e quem não é minha aluna, nunca passou por nenhum processo comigo, não pode nem comprar, porque não está disponível para venda. O acesso é exclusivo para alunas e mentoradas minhas. E de fato, gente, eu digo assim, ó, não tenho o que dizer. Só vocês passando pelo processo para entenderem. Então, se tu ainda não está do lado de cá com a gente, ainda dá tempo. E por que nessa turma 2 eu limitei o número de vagas? Justamente porque eu preciso acompanhar cada uma de vocês nesse processo. Então, vocês vão ter o meu acompanhamento dentro do método lá, dentro da ferramenta também, que vocês vão ganhar de presente. Então, vai ser treinamento gravado, mais aulas ao vivo e essa proximidade comigo, com acompanhamento de mentoria, para de fato tu ter resultado. Por isso que limitei as vagas, porque eu faço questão de fazer esse acompanhamento. Como vão ser nas próximas turmas? Não sei. Não sei quantas vagas vão ser, não sei o quanto de valor vai aumentar lá no método quando eu acrescentar essa ferramenta. Sei que em algum momento vou liberar essa ferramenta vendendo ela separadamente, vou. Provavelmente só ano que vem, não tem data, não sei quanto vai custar. Mas quem quer aproveitar, entra agora. Porque nessas condições nunca mais vai ter. E você sabe que quando eu falo aqui, eu cumpro. Tudo que eu trago pra vocês, eu digo, é oportunidade única, não volta, não volta. Então, se tu pensa aí que tu precisa atualizar as tuas memórias, que tu precisa de fato passar por um processo pra sair dessa estagnação aí, de não ter os resultados que tu quer, independente da área, aproveita. 40% das vagas já foram preenchidas. E por que tu precisa passar por um formulário de aplicação antes de entrar para o treinamento?
Justamente por isso, porque eu vou te acompanhar. Então eu quero, antes de te vender o treinamento, eu quero conhecer a tua história, quais são as tuas dificuldades, o que tu quer resolver aí na tua vida, em que momento tu está, pra gente alinhar juntas se de fato é o teu momento. Se tu achar que não é, ou se eu achar que tu ainda não está no momento de entrar pro treinamento, nossa amizade continua e seguimos, segue aqui me acompanhando, até que seja o teu momento, ou a gente pode ver um outro caminho para o momento que tu está. Mas se tu está pronta, decidida, entender o que é isso aí mesmo que tu precisa, seguimos juntas aqui para te aproveitar essa oportunidade e mudar os teus resultados, transformar aí tua vida pessoal, financeira, profissional para sempre. Então eu quero que tu aproveite essa oportunidade. E se tu tiver qualquer dúvida em relação ao valor, em relação ao que você entregue, em relação de se é ou não o teu momento, vai lá na bio, preenche o formulário e aí a gente vai conversar para entender. E tudo bem, se tu acha não é o que eu quero, tranquilo. Mas se for o que tu quer, tu não perde essa oportunidade. Então, independente da situação, aplica para te não perder a oportunidade. Por quê? As vagas estão sendo preenchidas de uma forma lenta até, por quê? Eu tô analisando o formulário, chamando a pessoa para uma sessão de 30 minutos para a gente ter essa conversa, para depois a aluna entrar. Então, quando que acabam essas vagas? Quando as vagas acabarem. Então, não tem data, mas não vai demorar muito, tá? Então, acredito que mais uma semana, talvez, até dá tempo de eu fazer todas as sessões de quem tá aplicando. Então, aproveita, porque eu tô falando pra vocês que é a cereja do bolo que faltava, independente dos processos que tu já passou. Só que tu tá percebendo que tu vai ganhar essa ferramenta de presente, só que tu vai estar entrando para um treinamento completo e ainda tu vai ter um acompanhamento por 1 ano de mentoria comigo. Eu tô praticamente dando de presente para vocês. Porque se vocês fossem comprar tudo isso, contando ali a ferramenta, o acesso ao treinamento, mais esse acompanhamento de mentoria, ia dar mais ou menos R$12.000. O treinamento em si, ele é R$1.997. Tu tá ganhando 40% de desconto nessa condição especial. Então vai ser ali 12 vezes de R$100 e poucos. É surreal. E tu ainda vai ganhar a ferramenta Reset de Memórias, que provavelmente vai custar mais ou menos esse valor ano que vem. Então aproveita esse presentão para te finalizar o teu ano com chave de ouro e ter um próximo ano com resultados totalmente diferentes desde janeiro. Porque geralmente o que acontece? Chega janeiro, tu faz lá a listinha de tudo que tu quer realizar, faz 1000 planos e provavelmente agora a gente tá em final de outubro, 28 de outubro. Talvez aquela listinha que tu fez lá em janeiro, tu não realizou nada. Ou mal 1, 2 coisinhas da tua lista. E aí tu olha agora naquele desespero, meu Deus, Natal tá aí, eu não fiz nada. Então não espera virar o ano de novo, achando que quando virar o ano as coisas vão se resolver, porque as coisas não se resolvem. Quem tem que resolver é tu. Então já começa agora. Entra pro treinamento, acessa tudo isso. E já chega lá em dezembro, brilhando, tendo resultado. Já entra com o pé direito, só que com o pé direito, já sabendo aonde que tu tá pisando, o que que tu vai ter para realizar nesse ano, porque tu não vai entrar na dúvida e naquela esperança de, esse ano vai ser diferente, não. Tu já vai botar o pé em 2026 fazendo o teu ano diferente. Gente, a minha parte que eu tô fazendo, se eu pudesse botar vocês tudo lá dentro para vocês verem o que tem para vocês, eu botava, mas eu não posso. É vocês que precisam tomar a decisão e entrar. Então a minha parte é contar tudo isso para vocês
entregar, facilitar o acesso. Então eu tô dando a melhor condição que eu poderia dar aqui e tô pronta. E aí, se tu tá pronta, vem comigo, porque provavelmente uma oportunidade igual a essa não vai bater na tua porta tão cedo de novo. E de verdade, gente, eu falo aqui de todo o coração do mundo. A minha empolgação para falar do método em si já é algo que ele nasceu de dentro do meu coração. Por quê? Tudo que no meu caminho eu fui identificando que eu não tive, eu simplifiquei para te entregar, para encurtar o teu caminho. Com essa nova ferramenta agora, selamos com chave de ouro. E então eu quero que tu aproveite. De coração, eu quero que tu aproveite. E ainda tem garantia. Se tu entrar, ver que não é pra ti, tu tem 15 dias pra desistir, pedir aí teu dinheiro de volta. Mas é impossível isso acontecer. Gente, hoje, às 2 da tarde, a gente já tem encontro ao vivo para quem já está dentro do método. Se tu te aplicar hoje pela manhã até meio-dia, eu consigo te colocar dentro da aula de hoje para te já começar hoje mesmo. Acessar todo o treinamento, mas já começar ali no nosso primeiro encontro, conhecendo quem já entrou, já tirando tuas dúvidas. O encontro hoje é de tirar dúvidas. Então tu já começa aí a desbloquear várias coisas, já começa a receber direcionamento. E tem mais, quem entra pro método ganha sessões individuais comigo, porque ali a primeira parte do processo, a gente vai analisar o teu temperamento, tu vai receber ali um passo a passo, com ferramentas, com plano de ação, para chegar naquele objetivo que tu quer a partir do teu temperamento. E aí depois disso, tu já tem ali uma certa autonomia para seguir todo o processo, mas vai ter o meu acompanhamento por 12 meses. Então, minha gente, aproveitem. Esse assunto que eu trouxe hoje sobre crenças é o assunto número 1 para resolver qualquer problema que tu tenha na tua vida. Não tem como. O que te limita, o que te trava, o que forma aí os teus bloqueios e as tuas crenças são essas memórias que tu tem. E se tu não sabe como resolver as memórias, tu não vai saber como sair do problema. Então, é uma escolha, ou continuar no lugar que tu tá, ou resolver isso. Então, depois de todos esses argumentos, se tu não vir pro lado de cá, é porque por escolha tua, tu quer continuar no lugar que tu tá. Certo, gente? Se tiverem dúvidas, vai lá na aplicação, que eu tiro as tuas dúvidas, ou me chama no direct, me fala lá, tenho tal e tal dúvida. Será que vale a pena eu ir lá e preencher a aplicação para entrar? O que tu me diz? O que tu me indica? Perguntem, não fiquem na dúvida, porque a dúvida não vai tirar de vocês desse lugar. Às vezes a gente precisa de uma pergunta que alguém nos faça, uma frase que alguém nos fale, para destravar ali e acordar para a vida e de fato entender que, meu Deus, eu tô presa aqui nesse resultado, ou melhor, nessa falta de resultado. E se eu olhar para isso, eu posso resolver. Então, a decisão é tua, a chave tá aí na tua mão, eu larguei. Só que quem precisa virar a chave e abrir a porta é tu. Certo, minha gente? Um beijo no coração de vocês. Amanhã a gente tá aqui de novo. E hoje à tarde a gente se encontra para quem já é aluna, para quem está entrando. Se vocês preencherem o formulário hoje de manhã, eu vou dar uma corrida aqui para colocar vocês na aula. Mesmo que tu não tenha passado ainda pela sessão. Preenche o formulário, nem que eu deixe tu participar da aula de hoje só para te ver como é. E aí depois a gente faz a tua sessão e finaliza o processo para te decidir se tu entra ou não. Então aproveita essa oportunidade que eu tô dando. Certo, gente? Fiquem com Deus. Um beijo aí no coração. Quem já está comigo, hoje às 2 a gente se encontra. Para quem ainda não se decidiu, amanhã a gente está aqui de novo. Beijo, beijo.